Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vocês sabem que eu estou impossibilitado de ir para a rua, pregar a palavra de Deus e mostrar para vocês. Eu estou aproveitando a oportunidade para fazer esse vídeo, para também compartilhar com vocês um pouco sobre a palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Eu quero de antemão ser muito grato a Deus pelas pessoas que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado. Hoje nós estamos com 110 inscritos no canal. Ó. Muito obrigado. Parabéns para todos que estão se inscrevendo no canal, que estão entendendo este projeto. Muito obrigado mesmo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Eu quero que você preste bem atenção naquilo que Deus vai falar conosco neste dia, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês que o Senhor me levou ao texto. Quero dizer para vocês que cada texto que eu uso, eu sinto direção de Deus em fazer, em gravar e poder divulgar para cada um de nós, porque assim como Deus fala com vocês aí do outro lado, Deus está falando também comigo. Essa mensagem, ela é divina, ela é poderosa, ela é santa para os nossos corações. Então, eu quero compartilhar com vocês no livro de João, capítulo 21, versículo de número 15. Bora lá. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. O versículo 16 diz: Tomou a perguntar de Simão, filho de João, amas-me? Ó, já tirou a palavra estes, já deixou só amas-me? Uma pergunta para Pedro. Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. No versículo 17, olha só, no primeiro ele falou cordeiros. No segundo, ele já falou ovelhas. No versículo 17, perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão ficou triste por Jesus lhe perguntar a terceira vez. Amas-me? Respondeu: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Meus queridos, eu sei que talvez para você que está me ouvindo, que está me vendo, talvez você pode até pensar: irmão Orlando, é um texto muito simples, onde Jesus conversa com Pedro. Mas eu quero dizer para vocês que essa conversa que Pedro teve com Jesus foi depois que Pedro havia o negado 3 vezes. Essa conversa não surgiu antes de Pedro negar. Essa conversa gerou depois que Pedro nega Jesus. Então, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro responde com entusiasmo, com alegria. Pedro responde com uma sensação de alívio, porque o Pedro que estava diante de Jesus não era mais o Pedrão,
Não, não era mais o Pedrão que andava armado com espada, não, com faca, não. Não era aquele Pedro, não. Agora era um Pedro diferente, era um Pedro diferenciado, Pedro que tinha passado por um processo doloroso, doído, aonde a Bíblia diz que Pedro, depois que negou Jesus, saiu e chorou amargamente, como um símbolo de arrependimento. Mas, irmão Orlando, uma pessoa que diz, eu me arrependo, de fato, essa pessoa realmente se arrependeu? Eu quero deixar bem claro uma coisa. O arrependimento, ele não vem através de palavra. O arrependimento, ele vem através de atos, ações. Não vem de palavras. Porque se chegar e dizer, eu me arrependo, e depois comete, eu me arrependo de ter feito isso com a minha esposa, eu me arrependo de ter feito isso com meu marido, eu me arrependo de ter feito isso com os meus familiares. Isso é muito fácil. O arrependimento não é falar. O arrependimento é demonstrar gradativamente, todos os dias. As pessoas vão perceber se de fato você se arrependeu ou não. Então, pelo fato de Pedro estar junto de novo com os discípulos, na presença de Jesus já pós-ressuscitado, quem está ali era um Pedro completamente mudado. Quem está ali na presença de Jesus é um Pedro completamente transformado, arrependido. Por quê? Porque Pedro praticamente demonstrou de fato que se arrependeu de ter negado o nosso Jesus 3 vezes. Então Pedro estava ali porque Pedro de fato demonstrou para os outros discípulos, para os outros, que ele se arrependeu do ato. Então quando ele tem essa conversa direto com Jesus, por quê? Talvez seja também, você que me assiste, que gosta de ouvir as mensagens, né? Eu te agradeço por isso. Talvez seja por isso Jesus foi direto em Pedro. Por quê? Porque Pedro era o mais velho do grupo. Pedro, ele pagava imposto. Os outros não pagavam de vida porque era o mais velho deles. Então Jesus tem essa conversa com Pedro. Só que quando Jesus pergunta pela primeira vez, Pedro, tu me amas mais do que esse? Olha o que Jesus diz para ele. Pedro, então apacenta meus cordeiros. Orlando, cordeiro, o que é um cordeiro? Um cordeiro é filhotes de ovelha. Jesus trata Pedro, para Pedro cuidar dos filhotes, dos filhos das ovelhas. Olha só, já no pós-versículos, no segundo versículo da conversa deles, Jesus já trata ovelhas, já não trata mais de filhos, já trata diretamente das ovelhas. E na terceira chamada que ele conversa com Pedro, ele trata também ovelhas novamente. Então essa conversa que Jesus teve com Pedro foi uma conversa sadia, objetiva e direta. Quando Jesus pergunta 3 vezes, olha só, olha novamente de novo, pergunta 3 vezes se de fato Pedro o amava. Por quê? Porque na primeira vez, praticamente, Pedro dizia que amava Jesus, mas na primeira oportunidade que foi colocado em xeque, foi imprensado, Pedro nega 3 vezes. Então, quando Jesus faz a terceira vez, Pedro, tu me amas? Provavelmente, meu irmão, Pedro deve ter pensado, poxa, 3 vezes eu neguei ele. Agora ele me faz uma pergunta 3 vezes se eu amo. Se eu continuar dizendo que eu amo, vai ficar com o quê? Vai ficar como que eu estou só dizendo. Então Pedro sabiamente diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ou seja, ele está dizendo para Jesus, eu não preciso mentir. Eu não preciso viver uma vida camuflada. Eu não preciso viver diante de ti 2 pessoas. Eu não preciso mais viver diante do Senhor dizendo coisas que eu não vivo, falando coisas que eu não pratico. Então Jesus testa Pedro novamente, falando com ele 3 vezes, 3 perguntas. Mas uma coisa muito interessante tem nesse texto, meu irmão.
uma coisa muito interessante, principalmente para você que é líder, para você que lidera, para você que é o líder da casa do Senhor. Olha só, Jesus conversa com Pedro, dizendo para Pedro que Pedro ia apacentar tanto os filhos das ovelhas quanto as ovelhas. Mas uma coisa me chamou muita atenção, interessante, é que quando Jesus fala 3 vezes para Pedro, não é testando Pedro, dizendo que Pedro ia voltar a negá-lo, não. É Pedro cai em si, para ele reconhecer de fato que não basta só falar. A melhor pregação hoje não é você falar. A melhor pregação é você viver. A melhor pregação do Evangelho não é você discursar no público, em praça, ruas, púlpitos de igrejas, não. A melhor pregação é a vivenciada, aquela onde as pessoas passam e dizem assim, de fato, Pedro mudou muito. Pedro hoje não anda mais armado. Pedro trata as pessoas como deve ser tratada. Pedro não é mais aquele homem, aquele Pedrão duro, aquele Pedrão boçal. Pedro não era mais essa pessoa. Pedro era um homem sábio. Tanto é que quando chegou a 3ª vez, o que ele fez? Ele não disse mais, tu sabes que eu te amo. Ele disse logo, Senhor, tu sabes de todas as coisas, porque quando eu te disse que eu não ia te negar, e o Senhor disse para mim que eu ia negar o Senhor 3 vezes, e de fato aconteceu, então eu não posso mais contestar o que você está falando. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que querem contestar Deus. Tem muitas pessoas que querem questionar, querem imprensar Deus, querem fazer que Deus faça somente aquilo que Ele quer, que Ele tem que concordar, tem que aceitar, porque senão Ele larga, Ele rasga, Ele quebra tudo, Ele não vai mais, Ele deixa de trair, então Ele faz um escândalo. Já Pedro não. Pedro poderia se zangar de novo, dizer de novo, Jesus, essa mesma conversa. De novo, eu não vou ser mais teu discípulo, não. Tu não confia em mim, tu não acredita no que eu falo. Só porque eu neguei uma vez, agora o Senhor não me trata mais sério. Você fica me voltando de novo, eu não quero mais ser discípulo. Não, Pedro reconheceu. Tu sabes de tudo. Se ele sabe de tudo, não adianta eu esconder nada. Não adianta. Se de fato eu sou cristão, eu tenho que continuar sendo cristão. Se eu sou cristão na igreja, eu devo ser cristão na rua, eu devo ser cristão dentro de casa, eu devo ser cristão na escola, eu devo ser cristão na faculdade, eu devo ser cristão numa fila de um hospital, eu devo ser cristão dentro de um consultório médico, eu tenho que ser cristão dentro de um coletivo. Em todos os aspectos, em todos os lugares, eu tenho que ser um bom cristão. Então, o que acontece? Pedro disse, tu sabe de tudo, Senhor. E Jesus novamente disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele não está dizendo, meu irmão, que essas ovelhas eram de Pedro. Em nenhum momento Jesus disse, Pedro, eu vou te dar as ovelhas para você apacentar para você. Não. Ele disse o quê? As minhas. Se ele fala as minhas, o rebanho que está na sua liderança não é sua e não é seu. Tome muito cuidado como você trata a membresia, como você trata os cristãos, como você lidera, porque essa mensagem aqui, ó, que Cristo fala para Pedro, ele está deixando bem claro, não é tua. Então, tome muito cuidado com a sua atitude, com a sua ação para com as pessoas, porque essas pessoas não é seu, não é sua, não é propriedade. Ela é propriedade de Deus. Então devemos tomar muito, mas muito cuidado com aquilo que nós vamos falar, com aquilo que nós vamos agir. É por isso que ele deixou bem claro, cuide. Olha a ordem. Cuida das minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. Cuide. Ou seja, ele está dizendo, zele. Cuide deles bem.
porque não é seu, é meu. Jesus está deixando bem claro para Pedro: Pedro, eu vou te deixar essas ovelhas aí, eu vou partir para o Pai, eu vou para o Pai, mas eu quero que você apacenta, cuide, zele, valorize essas pessoas que estão bem aqui, ó, porque não é sua, é minha. E se de fato tu me amas, você vai cuidar. Tem muitas pessoas aí que estão esquecendo que ama a Deus e tratando as pessoas mal, sugando as pessoas, vendendo pessoas, maltratando pessoas. E não é assim não. Tome muito cuidado. Você que lidera uma mensagem, pode também ser direcionada a líderes também, porque eu também sou líder. Tem que tomar muito cuidado, porque essas pessoas, ela é divina, é de Deus, são propriedade exclusiva de Deus, não é do homem. Deus nos dá a oportunidade da gente cuidar, zelar, tratar bem, alimentar bem, cuidar, participar junto, estar ali, sempre fazendo aquilo que Deus nos manda, porque essas pessoas não é nossa. Deus não nos deu para nós. Olha só o que ele falou para Pedro. Na primeira vez ele disse assim, ó, apacenta os meus cordeiros. No versículo 16 ele diz, apacenta as minhas ovelhas. E no na terceira pergunta, Jesus disse para Pedro novamente, apacenta as minhas ovelhas, as minhas. Então isso já está dizendo tudo. Não é nossa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita calma, condizente a tratar as pessoas. Toma muito cuidado. Então, se você tratar, cuidar, zelar, conforme o mandado de Jesus, pode ter na certeza que boa coisa você faz. E pode esperar coisa boa. Eu quero concluir esta mensagem neste dia, nesta hora, é dizer, se você lidera, achando que é teu, que é sua, você pode fazer o que você quiser, você pode humilhar, você pode botar para fora, você pode excomungar, você pode fazer o que você quiser com ela, achando que é sua e não é. Você pode pagar um grande preço, você que me ouve aí, você que lidera, você que coordena, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque não é nossa, elas são de Deus, propriedade de Deus. Então eu quero concluir esta mensagem dizendo para você, não trate eles como se eles fossem propriedade sua. Não comece a confundir as coisas. Nós somos de Deus. Nós somos propriedade exclusiva divina de Deus, é em nós que habita Deus. Somos de Deus, nós não somos de homem. Nós não somos de homem nenhum. Então tome muito cuidado como você vai tratar essas pessoas, porque essas pessoas não são suas. Deus não lhe deu. Deus deu uma missão para você cuidar e zelar, proteger. Tá bom? Proteger. Então faça isso. Se você fizer isso, você vai estar sempre bem com Deus, sempre Deus vai estar respondendo as suas orações, sempre Deus vai estar respondendo aquilo que você está desejando, sempre Deus estará sempre te abençoando, porque você está fazendo o que Ele mandou, cuidar de pessoas que não é sua, ela é de Deus, tá bom? Então foi por isso que Jesus deixou bem claro para Pedro, dando uma responsabilidade para Pedro, enquanto muitos outros poderiam questionar logo Pedro, Por quê? Porque Deus viu em Pedro algo que outros não veem. Talvez você até se questionou uma vez, porque eu, Senhor, é você. Porque Ele lhe vê, lhe conhece e sabe que você tem capacidade para isso. Então zele pelaquilo que Deus te entregou, zele pelaquilo que Deus te deu, zele, porque é propriedade divina e você é responsável, eu sou responsável de cuidar bem, tratar bem as pessoas para a gente poder entregar ela ao Senhor. Nós cuidamos para entregar para o Senhor.
Tá bom, meu querido? Espero que você goste desta mensagem, espero que eu tenha correspondido conforme aquilo que Deus mandou eu fazer, espero que Deus esteja falando no teu coração, espero que você de fato e de verdade reconheça que só Deus sabe de tudo. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Agora eu quero fazer uma oração por cada um que está me ouvindo, está assistindo. Você que não é cristão, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, cuidar. Eu quero fazer uma oração por você, tá bom? Eu quero que você repita essa oração neste momento aqui comigo, tá bom? Querido Deus, eu quero nesta oportunidade confessar os meus pecados diante do Senhor. Eu reconheço que Tu és Salvador e entrego nas Tuas mãos a minha vida a partir de agora, Senhor. Toma de conta da minha vida em nome de Jesus. Tá bom, meu irmão? Se você fez essa oração, se você de fato repetiu o que eu falei, agora eu quero fazer uma oração por você, entregando a sua vida para Jesus. Querido Deus, toma de conta dessa pessoa que fez essa oração, se esteja a restaurar esta vida, se essa vida que fez essa oração foi uma oração que realmente ele se afastou, mas agora está com desejo de voltar a servir ao Senhor, entendeu que ele é propriedade sua, ele entendeu neste momento que ele pertence ao Senhor, não pertence ao homem. Então, Pai, cuide, guarda, escreve seu nome no livro da vida, para quando o Senhor voltar, ele seja chamado pelo seu nome. Pai, abençoe em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando a todos, em nome de Jesus. Se você gostou da mensagem, deixa um likezinho, compartilhe, se inscreva no canal. Se de fato você fez essa oração de confissão de fé, coloque lá nos comentários, assim, irmão, eu aceitei a Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu voltei para Jesus, e que Deus possa estar sempre abençoando, para a gente poder estar fazendo mais orações por vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Tchau. Fiquem na paz. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.